Utilize o cupom SCARAB10 no site da Jambô e tenha 10% de desconto em qualquer compra. Corre lá e aproveita. Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu tô aqui mais uma vez com o Dúvidas Paranormais, esse quadro semanal onde eu tiro as dúvidas que vocês deixaram no vídeo da semana passada. E se você tiver alguma dúvida que queira ser respondida em vídeo, né, você queira que eu responda essa pergunta em vídeo, deixa aqui nos comentários que provavelmente eu vou responder no vídeo da semana que vem, da segunda-feira que vem, beleza? E a primeira dúvida é a do Felipe Gabriel Marcondes. Ele quer saber se ele pode usar o grimório do ocultista ali graduado, né, aquele grimório que ele cria para os rituais, como um acessório de ocultismo. Acredito que ele queira usar ali como uma vestimenta de ocultismo, né? Aprimorar ela em ocultismo para ela dar um pouco mais de bônus nessas habilidades. E, no meu entendimento, sim, não tem nenhum problema. Obviamente, esses tipos de vestimenta e essas coisas que precisam de decisão conjunta ali com o mestre, com a mesa, enfim, que você for jogar, tem que ser conversado. Mas, no meu entendimento, não tem problema nenhum. Obviamente, você vai ter que conversar e ver se tá tudo bem na mesa, mas eu acho que tá tudo tranquilo. O Guilherme Carvalho tem uma dúvida sobre o acúmulo de dano. Na verdade, ele diz ali na maldição sanguinária, que fala que o dano causado pelo sangramento é cumulativo, mas ele também diz que nas regras os efeitos vindos da mesma fonte não se acumulam, então ele quer saber qual regra se aplica nessa situação. E nessa situação se aplica a regra do efeito da sanguinária, justamente porque aquela regra lá que diz que efeitos vindos da mesma fonte não se acumulam, efeitos iguais, enfim, não se acumulam, aquilo serve para um geral. Então, se ali na habilidade que você está tentando usar não diz nada sobre acumular ou não, então você usa a regra normal do livro que vale para tudo. Se tiver alguma exceção, vai estar na própria habilidade, como é o próprio sanguinário. Então, o efeito de sangramento ele não é cumulativo, exceto se vier da maldição sanguinária. Essa maldição faz com que o sangramento seja cumulativo, é um extra dessa maldição. Então, nesse caso, vale o da maldição. No resto, se não tiver nada escrito, vale a regra principal. O Pietro Alves quer saber se um ocultista com um Nex ali um pouquinho mais alto, usando os anéis de elo mental com um combatente, se quando o combatente precisar fazer um teste de vontade, ele tem aquele bônus para efeitos paranormais do ocultista intuitivo, que ele recebe mais 5 para teste de resistência contra efeitos paranormais, que inclui ali, por exemplo, a presença perturbadora das criaturas. E eu entendo que sim, o combatente tem acesso a esse bônus, porque o próprio efeito do anel diz que quando você precisa fazer um teste que use efeitos alimentais, você usa os melhores dados com os melhores bônus. No caso, se o melhor bônus para resistência mental for o bônus do intuitivo, é óbvio que você vai usar ele. No caso da resistência a dano, não, porque a resistência a dano não inclui um teste, ela é resistência e ponto final. Então, só quando você faz um teste de resistência a efeitos paranormais com o elo ali, o anel de elo mental, que você usa os melhores dados com os melhores bônus, só para teste. No caso da resistência, isso não vai funcionar. O Roberto Alves quer saber se dá para usar a habilidade paramédico do especialista médico de campo junto com medicina. E eu não sei exatamente o que você quer dizer como junto, porque tanto um teste de medicina quanto a habilidade paramédico você gasta uma ação padrão. Então, tecnicamente, você vai escolher ou você tira a pessoa de morrendo ou você cura os pontos de vida dela. A gente sabe que, de acordo com as regras, isso é um pouco ambíguo, depende muito da interpretação ali das regras. Tem uma regra ambígua que eu acho que vai ser corrigida logo com relação a tirar de morrendo e curar pontos de vida, mas as duas ações são ações padrão, então você não consegue fazer as duas no mesmo turno, a não ser que você tenha uma ação padrão extra por algum motivo. Numa ação normal, você tem uma de movimento e uma padrão ali normal para todos os personagens, ou você usa a habilidade paramédico, ou você faz o teste de medicina. O Thiago Mal quer saber se ele tiver um personagem com 3 de vigor e em Nex 20 aumentar esse vigor para 4, se ele ganha mais 1 ponto de vida para os Nex anteriores. E sim, esse bônus ele é cumulativo, tá lá na explicação dos atributos e do que você ganha com cada atributo. Quando você aumenta 1 de vigor ali, quando você upa de Nex, você ganha não só os pontos daquele Nex, como retroativamente 1 ponto de vida a mais. A mesma coisa acontece para, por exemplo, se você aumentar 1 de intelecto, automaticamente você ganha mais uma perícia treinada. O Juan Rossi já apareceu aqui antes, ele quer saber o que muda mecanicamente no elemento secundário das criaturas. Ele falou, por exemplo, a Dama de Sangue, que é de sangue, mas tem um elemento de morte. E na verdade, os monstros que têm um dos 4 elementos principais, digamos assim, como secundário, então o exemplo que você deu, a Dama de Sangue, que é sangue e morte, ou um outro monstro que é conhecimento e energia,
Mecanicamente não muda nada, tá? As habilidades são as mesmas, o dano que conta ali, as vulnerabilidades e as resistências que conta é sempre do elemento principal, com exceção do medo. Se um monstro for de medo, que no caso só tem um no livro, que é a Degolificada, ou os monstros que têm medo como elemento secundário, geralmente eles têm um enigma, você tem que resolver ali um desafio, um puzzle, alguma coisa, fazer alguma coisa a mais do que simplesmente dano, né? Aplicar dano na criatura, tirar pontos de vida dela. Tirando o medo, todos os outros elementos secundários são mais pra estética e pra explicar um pouco da lore da criatura do que mecânico. Mecânico mesmo não tem nada demais. O Kashi tem uma dúvida sobre as vestimentas, ele quer saber se ele consegue usar duas vestimentas com bônus na mesma perícia, ou se tem que ser perícias diferentes. E eu já respondi isso em alguns outros vídeos, mas eu acho bacana reforçar sempre, tá? A regra do livro é: bônus vindos da mesma fonte não se acumulam. Então, se você usar uma vestimenta, por exemplo, de reflexo, você só pode ter uma vestimenta de reflexo. Se você pode ter outra vestimenta, mas obviamente para outra perícia, porque se ela der o mesmo bônus, não vai se acumular. Você pode conseguir reflexo de outras maneiras, né? Por exemplo, com ritual, que vai aumentar a sua defesa, ou rituais que aumentam ali para testes de reflexo, outras habilidades. Mas no caso de vestimenta, você tem que escolher uma de uma perícia e outra de outra, assim como qualquer outra habilidade, seja para buff ou para debuff. Se for a mesma fonte, não vale a acumulação. Se for fontes diferentes, tá tudo certo. E essas foram as dúvidas de hoje. Se vocês curtiram, não esquece de deixar um like aqui embaixo e se inscrever também para não perder outros vídeos falando do Ordem Paranormal, falando do quadrinho que tá para sair, do livro de regras, montando fichas, falando de criaturas, enfim, tudo desse universo que a gente curte, beleza? Eu agradeço muito o apoio que vocês estão dando. Não esqueçam de usar o cupom no site da Jambô, que tá aí aparecendo no começo de praticamente todos os vídeos. E muito obrigado a todos vocês que assistiram e olhos sempre abertos.